Olá, para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Laroca e vamos iniciar agora a aula 5 do nosso curso O Dia Depois do Covid-19, alternativas práticas para alavancar o seu escritório. Vamos lá, gente? Vamos ver o que veremos hoje. Nessa aula, nós vamos ver a respeito de captação de clientes, parcerias, mapear sua cidade e região, associações de moradores, reuniões e palestras, redes sociais e programa de rádio. Então, gente, vamos iniciar aí a nossa captação de clientes pelas parcerias que nós vamos fazer, né? Então vamos descobrir que parcerias serão essas. Então, sobre parcerias, apresentamos nessa sessão possíveis parcerias de sucesso: imobiliárias, correspondentes bancários, agentes bancários, despachantes imobiliários, empresas de engenharia e arquitetura, bem como os respectivos profissionais e advogados de outras áreas de atuação. Não são nossos concorrentes, hein, gente? Olhem de maneira diversa. Então, gente, eu apresentei para vocês possíveis parcerias que seriam lucrativas para vocês. Mas vocês perceberam o que elas têm em comum? Todas essas parcerias, essas possíveis parcerias, elas lidam com imóvel e elas fazem transações relativas a imóveis. Então, qualquer pessoa, qualquer profissional que você perceba que lide com imóvel, ele é um bom parceiro para você. E percebam também que eu coloquei advogados como possíveis parceiros, porque eu acredito que a gente não tem que enxergar o outro advogado como concorrente, sempre como parceiro, certo? Porque o sol nasceu para todos, primeiro de tudo. E segundo, porque a gente não é bom em tudo. Às vezes a gente é bom só em determinada área. Então, se nós somos bons em uso campeão judicial e a especialidade de atuação do outro advogado de repente direito trabalhista, ele pode nos indicar ou pegar aquele caso e fazer em parceria conosco, a gente debaixo dos panos e ele fazendo, encabeçando aquele serviço. Então, assim, abra a sua mente, abra o leque, se relacione bem com as pessoas, para a gente poder justamente pegar o máximo de casos possível e lucrar com isso, que é o nosso objetivo, não é verdade? Então vamos lá, gente. Imobiliárias. Por que imobiliárias são bons parceiros? Porque eles fazem transações imobiliárias o tempo inteiro. São eles as pessoas que compram e intermediam compras e vendas de imóveis. E desde esse início desse culto ao financiamento que começou lá no governo do Lula, não sei se vocês se lembram, começou a se falar da necessidade do imóvel estar regularizado. E o que é um imóvel regularizado? É um imóvel registrado. A gente precisa que o nosso imóvel esteja registrado, não é verdade? Então, gente, para isso, a Uso Campeão Social será essa solução para a gente conseguir esse registro. E a gente precisa mostrar para essas imobiliárias, levar um portfólio bacana, ou de repente conversar nesses tempos de Covid-19, né, de isolamento social, conversar, mostrar que estamos aptos a regularizar imóveis, que apresentamos resultados rápidos, dinâmicos, que temos essa posição... como é que fala? Que nós estamos, assim, nos utilizando de tecnologia para conseguir resultados mais rápidos nesse momento de isolamento social. Isso é muito importante, porque todo profissional que depende de si para sobreviver, ele está buscando outros profissionais para fazer parceria para ele continuar ganhando dinheiro. Então é o momento de você se apresentar para essa imobiliária que de repente está te procurando e você nem sabe.
Não é verdade? Porque eles querem continuar as vendas. Agora é um momento muito suscetível à concretização de novas vendas por conta aquele fenômeno que eu já expliquei lá nas primeiras aulas, que as pessoas vão vender seus imóveis a preço de banana porque eles vão entrar em desespero ou vão querer fazer algum investimento e precisam daquele valor. E aí muitas transações imobiliárias vão acontecer. E é aí que você entra. É aí que você entra. Você tem que estar, assim com todas as imobiliárias. Tá ligado? Estão entendendo o que eu tô falando? Então, gente, uma vez que o financiamento, agora temos aí 6 meses para pagar a primeira parcela de financiamento, os financiamentos vão bombar, acredito eu. Acho que mais linhas de créditos bacanas vão acontecer aí ao longo aí desse período de isolamento social, desse período aí de crise. Então, esses correspondentes bancários que fazem financiamentos, eu já fui uma correspondente bancária. Eles têm que estar também, assim com a gente, porque se eles fazem financiamento, automaticamente eles precisam de alguém para regularizar os imóveis dele. Eu tive um período logo pós tabeliã substituta, eu tive uma empresa que ela chamava JL Legalização e Financiamento. Por quê? Porque eu fazia o financiamento, então logo as pessoas precisariam regularizar imóveis. Eu que moro ali em Paraíba, que 70% dos imóveis são irregulares, é lógico que eu teria muitos clientes nos dois lugares, né? Que era uma época do boom, foi uma época do boom do mercado imobiliário aí, de muito financiamento e automaticamente muita legalização, muita regularização de imóveis. E foi uma ideia bacana, A empresa deu certo porque eu estava lá numa sociedade que não foi muito legal para mim, mas a empresa tinha tudo para dar certo, foi um raciocínio muito legal, certo? E esses correspondentes bancários, normalmente, o que é legal, por quê? Porque eles normalmente pegam o negocial e o empresarial, acho que é esse o nome, não é isso? Da Caixa. E eles com aquela história lá de pagação de conta e não sei o que ali, eles já abordam o cliente. Então eles têm uma rotatividade de pessoas no escritório deles muito grande. Então a abordagem é muito mais fácil do que você que tá aí ainda mais em período de isolamento. Então, assim, esses correspondentes bancários são maravilhosos para você fazer parceria nesse momento, né? Agentes bancários, gente. Por que agentes bancários? Eu falei agentes bancários no sentido da pessoa que trabalha no banco. Eu não sei nem se é o termo certo, né? São os bancários mesmo, né? Por quê? Porque as pessoas vão perdidas nos bancos assim, gente, e elas querem fazer financiamento porque eu sei que muitos já encaminham para os correspondentes bancários. Mas muita gente ainda acha que se faz no banco, nem sei se faz ainda no banco. O meu, por exemplo, eu fiz no banco, mas direto, né, no banco. Eu tenho um financiamento da minha casa, mas eu nem sei se as pessoas estão fazendo no banco. Teve uma época que podia fazer, teve outra época que tinha que encaminhar para o correspondente. Eu nem sei como é que tá isso nesse momento. Porém, falar com pessoas que trabalham no banco, principalmente nesses setores ligados aí ao habitacional, eu acho que é excelente ter contato com essas pessoas, é excelente ser parceiro dessas pessoas, oferecer uma comissão para essas pessoas é melhor ainda, tá? Porque eles acabam tendo muito contato com muita gente. Vamos lá. Despachantes imobiliários. O que são despachantes imobiliários? São aquelas pessoas que fazem intermediações, que tem muito contato às vezes com cartórios, os cartórios indicam esses despachantes para tirarem certidões, fazerem aquela DISO lá, que é para o pagamento de INSS da obra. São essas pessoas, então eles acabam tendo muito contato relacionado à regularização de imóveis. E muitas das vezes eles fazem, mas às vezes se eles não dominam determinada área, porque os campeões judicial é uma área muito específica. E quando o imóvel está muito irregular, só os campeões judicial dá jeito nesse imóvel. Então esses despachantes eles podem te indicar, porque eles não vão saber regularizar, precisa de um advogado, acaba sendo uma coisa mais complexa. Então é nesse momento que você entra e pega esses casos que o despachante não consegue regularizar.
empresas de engenharia e arquitetura. Aí, gente, lê-se incorporadoras, construtoras, tudo relacionado a imóveis, tudo onde rola alguma coisa de imóvel, você faça parceria com essas pessoas. Engenheiros, arquitetos pegam muita coisa para regularização também. E quando chega nesse ponto que a pessoa não sabe para onde ir, não sabe como regularizar, você tendo parceria com essas pessoas, você mostrando que você faz a usucapião extrajudicial, é muito bacana. Você consegue captar esses clientes dele também. Outra coisa, eles fazem até onde não precisa da assistência de um advogado. Muitos engenheiros e muitos arquitetos têm sido procurados para fazer os usucapião extrajudicial, tá? Muitos, e eles vão precisar de um advogado para fazer. Então, você tendo parceria com essas pessoas é maravilhoso. Gente, relacionamento é tudo em todas as áreas, mas na nossa área é tudo. Então, fique sempre muito ligado, porque é muito importante você ter bom relacionamento com o máximo de pessoas que você puder. Quero chamar atenção para advogados de outras áreas de atuação novamente. Então, gente, sobre os advogados. Os advogados, eles não são especialistas em tudo, eles não sabem tudo. Advogados de interior, pela falta de demanda, eles acabam pegando todo tipo de caso, mas na realidade eles não estão aptos a terem um bom desempenho em todos os casos. E se você conversar com eles e numa conversa eles enxergarem que você está apto a fazer mais rapidamente um caso, né, de usucapião extrajudicial que, por exemplo, ele não estaria, né, porque uma quantidade mínima de profissionais estão aptos a conseguir o registro via usucapião extrajudicial, né? Se ele perceber isso e perceber que ele pode ganhar junto com você sem se esforçar para isso, apenas te indicando o cliente, te levando a documentação, fazendo essa intermediação você, cliente, meu amigo, ele vai te contratar, ele vai dividir esse pão com você, porque vale a pena para ele vai ganhar sem trabalhar. Então é muito bom fazer parceria com outros advogados, ter essa liberdade, assim como também chegar uma coisa que você não é especialista naquilo, você vai passar para ele e também vai lucrar. Então ter esse tipo de relação com sua concorrência é muito importante e você precisa aprender a fazer isso. Vamos aí para o próximo slide? Mapear sua cidade e região. O que é mapear a cidade? Como descobrir áreas irregulares? O mais importante, o que eu faço com essas informações? Então, gente, o que seria mapear a cidade? Fazer um mapa da sua cidade? Não, é descobrir onde existe e quais áreas são irregulares. Isso aí é mais ou menos fazer uma pesquisa histórica. É mais ou menos por aí, entendeu? Fazer uma pesquisa histórica, que áreas são irregulares. Por que uma pesquisa histórica? Porque você vai descobrir, né, que inicialmente era tudo mais ou menos assim, eram glebas rurais, né? Normalmente a maior parte da cidade se inicia aí com glebas rurais e que acabam se dividindo, vai vendendo um pedacinho, inventariando um pedacinho, enfim. E se você descobrir como a sua cidade foi formada, se você souber da história da sua cidade, você vai ter mais facilidade de descobrir quais áreas são irregulares. Por exemplo, você tem alguma dúvida de que periferias, favelas são irregulares? Normalmente são, porque é muito puxadinho, é muito um passando pro outro, é muito contrato de gaveta, então você sabe que normalmente periferias são mais irregulares. Então, por quê? Porque é uma questão histórica, é uma questão que a pessoa estava lá, tinha o centro e com a explosão, como é que chama aquele negócio da industrialização, né? Com aqueles 50 anos em 5 lá, Juscelino Kubitschek, que houve o êxodo rural, né?
mais ou menos naquela época, eles foram povoando os arredores das cidades. Então você sabe que aquilo não foi parcelado adequadamente, na maior parte das vezes. Isso é uma coisa que você já sabe, né? Quem estudou história sabe disso. Então, é a mesma coisa na sua cidade. Você descobrir quais áreas são irregulares é isso. Qual que é a área mais nova? Essa área, você viu se foi loteada direitinho? Ou o povo foi ocupando aquilo ali? Então, você já vai meio que descobrindo aquilo. Agora, existem locais corretos de você fazer essa pesquisa, não é verdade? Se liguem em como descobrir áreas irregulares. E como é que você vai descobrir essas áreas irregulares? Você vai descobrir indo a os locais certos, né? Que é o cartório de registro de imóveis e a prefeitura da sua cidade. Você conversar com as pessoas, conversar com o requerente, conversar com associações de moradores, vai te ajudar a saber muito sobre aquele lugar. Mas o registrador de imóveis, principalmente aqueles de cidades de interior, de cidades menores, ele sabe muito da formação da sua cidade. E de repente descobrir, conversar com esse registrador pode ser assim um diferencial para você mapear o que é de fato irregular ou o que direitinho, tem um registro direitinho, foi feito o projeto de loteamento, houve um regular parcelamento de solo, né? Mas nem sempre o registrador é acessível, né? Porque sempre estão ocupado e às vezes não tá ali. Se for concursado, então normalmente não tá estudando para novos concursos, né? Assim que acontece. Mas caso esse registrador seja uma pessoa mais acessível, mais disponível, é interessante que você converse com ele até para você saber ao certo o que é irregular e o que não é. Tem registradores que têm uma visão de mercado muito bacana e você pode conversar mais abertamente com esse tipo de registrador. Por exemplo, pessoas mais antenadas de que o auscapião judicial vai trazer um retorno para ele imenso, ainda que nesse momento deu um trabalho sem um retorno tão grande, porque a auscapião judicial, embora ela tenha um preço alto, ela, como é que eu posso falar? O trabalho do registrador é grande, né? Se ele conseguir ter, a cidade onde ele atua regularizada, ele vai ter um lucro imenso lá na frente. É que na realidade os cartórios ainda não enxergaram isso. Mas você imagina, se ele trabalha com 30% de uma cidade e ele é milionário, porque normalmente registrador de imóveis tem bastante dinheiro, imagina se esse homem trabalhasse com 100%. Quantos condomínios, quantas averbações, quantos registros, quantas transações imobiliárias não aconteceriam dentro do cartório dele. Não é verdade? Não é só uma questão social, é uma questão de lucro, é uma questão de visão que eu não vejo os cartórios tendo. Pelo menos a princípio. Eu acho que o medo ainda está maior que a visão e a ambição. Mas no momento que eles passarem a enxergar isso, eles vão mudar a forma de ver a auscapião extrajudicial. E de repente você ter uma conversa com algum registrador que que dê essa abertura, é maravilhoso. Porque se ele se mostrar aberto, se ele conseguir captar isso que você está falando, tudo muda de figura. Sabe? Então, gente, o registrador não é aberto, ele fica lá enclausurado, ele não quer conversa com você. O que você vai fazer? Você vai na prefeitura. Você vai pedir para ver o mapa da cidade. Você vai pedir para saber quais áreas são irregulares, quais áreas que não tem pagamento de PTU. Você vai conversar com algum funcionário da prefeitura e vai levantar essas informações. O Ministério Público também costuma ter muita denúncia de áreas irregulares. Também é uma boa, por exemplo, na minha cidade tem não sei quantas denúncias, quantos processos de loteamentos irregulares / clandestinos. Então, é uma fonte também, de repente você conhecer alguém dali, porque, né, processos são públicos,
Então, assim, tem até audiência pública a respeito desses processos muitas das vezes, né, dependendo da cidade. Então, você acaba tendo conhecimento também, você acaba tendo conhecimento também dessas possíveis áreas irregulares. E você mapeando as áreas irregulares, quem que você vai descobrir? O loteador irregular. E já é meio caminho andado aí na sua pesquisa. Porque se você descobrir quem fez esses loteamentos irregulares, você já vai ter, além de um parceiro, uma pessoa que vai te indicar as pessoas para quem ele vendeu e que normalmente atormentam a vida desse homem e ele quer dormir em paz e quer que isso se resolva. Se você descobrir quem são esses loteadores irregulares, você já está mais um passo da riqueza de conseguir aí entrar em contato com essas pessoas, entrar em contato com esses possíveis clientes, de repente marcar uma reunião no bairro delas, nesse momento de isolamento, pegar o telefone delas e entrar em contato caso a caso, não é verdade? Então, assim, você tem uma possibilidade de conseguir esses clientes a partir do loteador, certo? Então, gente, vamos aí para o próximo slide? O contato com o presidente e oferecer vantagem para a comunidade presidente. Então, gente, associações de moradores. Pode ser que você não descubra quem foi o loteador, pode ser que seja a área de ocupação irregular mesmo, aos poucos, enfim. E a associação de moradores é um excelente lugar para você conseguir muitos processos de escapeão extrajudicial se aquela área foi irregular. É excelente. Por quê? Porque é de interesse comum a regularização do imóvel em áreas irregulares. E se você mostrar para o presidente, passar confiança e mostrar que é possível regularizar, eu tenho certeza, o problema é que essas pessoas já são alvo de muitas promessas normalmente políticas. Eles estão um pouco desacreditados de determinadas coisas, de determinadas promessas. Mas se você mostrar um resultado anterior, ou se mostrar de repente um resultado meu, mostrar, não, eu sou parceiro dela e ela já vem conseguindo aí pelo Brasil inteiro. Então, assim, eu acho que pode ser muito produtivo, entendeu? Mostrar resultado, porque aí eles acabam acreditando, porque essas pessoas são carentes de promessas verdadeiras, sabe? Então, eu acho muito bacana mostrar resultado nesses lugares assim de associação de moradores. Outra coisa legal, gente, como eu falei, vamos aprender a partir o pão, vamos aprender a dividir, a dar comissão para quem nos ajuda, vamos agradar quem nos agrada, entendeu? A gente precisa fazer isso, porque sozinhos não chegamos a lugar algum. A gente, às vezes, não consegue, tem lugares que não tem associação de moradores que de fato é efetiva, funciona, né? Então, às vezes, um morador que tem mais representatividade em determinados lugares, de repente ele pode ser seu parceiro, ele pode fazer as indicações que você precisa. Então você dá a comissão para esse morador que é tido como uma pessoa, assim, um líder, né? Também é uma ideia, porque existem aqueles vereadores também que eu não gosto de mexer com política, eu não gosto de político, mas acontece que existem uns vereadores que representam determinada comunidade. Se você tiver relação com algum deles e ele não queira tirar proveito político disso, o que eu acho muito improvável, também é uma boa, porque isso aí tem um viés político danado, muito, muito grande. Tem gente que não quer atrelar a sua imagem a nenhum político. Eu, por exemplo, eu não gosto, já fiz, tá? Eu já participei de licitações, eu tenho processos de regularização fundiária, né, que é um outro procedimento, mas atualmente eu não quero mais, porque às vezes, como é que eu posso falar?
tudo que é público é muito complicado, então eu prefiro não ter minha imagem atrelada a nenhum partido, a nada. Agora, quem não tem problema com isso, é uma excelente iniciativa você ter contato com o político, porque tem um danado viés político, é muito bacana pro político ter alguém que faça o trabalho pesado de pedir voto para ele, porque se ele colocar a cara dele na frente de um processo de regularização, amanhã ele tem os votos daquela comunidade inteira. Se ele custear, então já era, ganhou, sabe? Vamos ver aí o próximo slide? Reuniões e palestras. Reuniões em palestra em tempo de Covid-19. Então, gente, estamos falando aqui de reuniões e palestras. Quando a gente fez contato aí com os presidentes de associação de moradores, que eu falei no slide passado, com os vereadores, com esses líderes de bairro, como a gente vai chegar no povo da comunidade? A gente vai fazer contato com essas pessoas, mas vai marcar reuniões e palestras. Por quê? Lembra que eu falei lá atrás, nas primeiras aulas, que a gente precisa educar os nossos clientes para eles entenderem o quanto eles precisam da gente, quanto somos imprescindíveis na vida dele? Então, é nesse momento que a gente vai mostrar isso, porque é nesse momento que a gente faz essas reuniões, que a gente faz essas palestras, se reúne várias pessoas, né? Muitas pessoas daquele bairro, que não vão todas, mas vão bastante, vai um número significativo de pessoas. E a gente vai explicar que eles moram numa área irregular e que eles precisam dos nossos serviços e que a gente é capaz de mostrar, é capaz de conseguir o registro, a gente mostra que é capaz de conseguir o registro do imóvel deles. E normalmente o que é muito legal é a gente levar um resultado, principalmente vivo, uma pessoa como eles, que eles vão ver que aquilo é genuíno, é verdadeiro. Isso é maravilhoso. Se não for um resultado seu, pode ser um resultado, por exemplo, meu. Vocês, se tiverem uma parceria comigo, por exemplo, se vocês estão começando, leva um resultado meu. Fala que você estudou com o meu método, que você vai aplicar o meu método na vida dele. Fala que você está em parceria, que eu estou por trás disso. É muito importante você mostrar um resultado. É muito bom você mostrar um resultado, porque gera credibilidade na outra pessoa. Porque essas áreas, essas comunidades são foco de muita promessa de político que vai fazer regularização fundiária naquela área e nunca faz, sabe? Então é muito importante você mostrar boa fé, algo verdadeiro, porque eles já estão desacreditados. Porque de 4 em 4 anos passam lá na casa dele e falam que vão regularizar e nunca regularizam, sabe? Então é muito bom você mostrar que você vai conseguir regularizar o imóvel dessas pessoas através dessas reuniões e palestras. Pois bem, nesse momento aí de isolamento social, como fazer essas reuniões e palestras? Nesses casos, a gente tem vários meios, né? A gente pode fazer através aí de aplicativos de reuniões, né? De videoconferência, ou simplesmente por meio mesmo de mensagem. Não dá para fazer palestra, mas vamos fazer de forma unitária mesmo, entrar em contato com cada um, pegar uma lista de telefone, entrar em contato, fazer chamada de vídeo, mostrar que é genuíno, mandar print de resultados, pedir que entre em contato com o cartório para ver se aquilo é genuíno, se aquilo é verdadeiro, se aquilo existe, né? Se você for mostrar, eu me refiro aos resultados, né? Ligar perguntando se os campeões existe não, porque sabe como é cartório ligar e falar assim, olha, eu tenho uma parceira que tem esses resultados, liga pro cartório e pergunta se ela de fato fez aquilo ali. Então, de repente, isso tudo vai gerar uma credibilidade para você. É uma boa para você conseguir começar, porque eu comecei numa época que ninguém tinha feito registro, numa época que cartório falava que não existia o registro e eu não tinha nenhum resultado para apresentar. Então, eu que sei a luta, foi muita lábia, muito latim, porque
senão a gente não conseguia não. A gente não tinha nada para mostrar. Se vocês forem começar agora, vocês têm a mim para mostrar. Vocês têm uma pessoa que já tem resultados e vocês têm como mostrar esse resultado. Então já é meio caminho andado aí. Vocês vão ter uma dificuldade agora no isolamento, mas não é impossível. Todo mundo tem um celular, todo mundo consegue fazer uma videoconferência e todo mundo tá já se habituando a esse tipo de comunicação. E daqui pra frente vai ser isso pra cima. Eu, por exemplo, eu tinha uma babá das minhas crianças aqui de casa. Ela dormia, meu filho foi dormir com 2, quase 3 anos, sabe? Uma coisa horrorosa. Aí quando eu fiz 6 meses sem dormir, eu contratei ela pra dormir com ele. E acabava que dormia com o meu mais velho também. É uma senhora de uma comunidade aqui da minha cidade. E ela conversa comigo por vídeo, conversa com as minhas crianças por vídeo. Ou seja, todo mundo está habituado a utilizar dessa ferramenta. Então você vai conseguir atingir essa camada também. Essa camada que você precisa educar, entendeu? E é mais fácil, inclusive, porque aí de repente ela vai falar assim: ah, mas eu tenho esse documento aqui, vê se serve. Sabe? Você já vai fazer um atendimento ali. Vai perder o seu tempo? Você vai perder o seu tempo, mas você pode conseguir muitos clientes assim. E normalmente, quem vive em comunidade, o dinheiro continua circulando, porque são pessoas assalariadas, são pessoas que normalmente, muitos são aposentados, muitos recebem ajuda do governo, então a vida deles não mudou tanto assim. Mudou a nossa, mas a deles não. Então, assim, é uma boa pedida. É bom você começar por ali. É uma boa oportunidade. Entenderam? Vamos aí pro próximo slide, gente. Redes sociais, momento de muita interação, se fazer ouvir e, importante demais, pesquisar. Então, gente, redes sociais. A gente já estava caminhando para isso, para fazer vendas através das redes sociais. A gente estava assim a passos lentos. É chegada a hora da gente se utilizar de fato para trabalhar e fazer e criar nossas relações, os nossos contatos e cada vez mais trabalhar de maneira online. É importante, se poupa tempo e se tem acesso a um número muito maior de pessoas que a gente imagina ou imaginava que poderia ter. Então, é um lugar muito propício a grandes negócios. Então, se você souber fazer bom uso das suas redes sociais, você vai ter um retorno financeiro gigantesco. E como seria esse bom uso? Primeiro é você inspirar as pessoas. Você precisa inspirar para as pessoas te darem atenção. Se você tiver uma rede social que divulgue notícias bacanas da sua área, que você faça comentários interessantes, faça... como é que fala? Faça contatos com as pessoas, dê atenção para as pessoas, dê um retorno, você vai ter o engajamento. E você tendo esse engajamento, você pode, depois de fãs, ter clientes ali. Porque ali podem assistir a você muitos clientes que de repente se identificam com o que você está postando, com o assunto do que você está falando. Então, a rede social já não é mais puramente entretenimento, é muito mais do que isso. Hoje as pessoas fazem muitos negócios. Eu, por exemplo, 50% dos meus negócios são feitos através das redes sociais, principalmente Instagram. Vocês estão aqui agora nesse momento pelo meu Instagram. Eu só vendo cursos pelo meu Instagram. Fecho muitos contatos com advogados através do meu Instagram. Eu utilizo menos o Facebook, inclusive eu deveria utilizar mais. Mas o Facebook da Cifra, muitas pessoas mandam mensagem, porque normalmente o Facebook eu acho que pega ainda pessoas com poder aquisitivo mais baixo. Muitas das vezes eles fazem perguntas para ver se eles se encaixam ali.
Essas pessoas da minha cidade, muitas das vezes eles tiram foto, ó, meu documento, ele é o registro ou não é, Jéssica? Silvio, que é o meu sócio, esse documento aqui dá pra eu conseguir pleitear os capião, não fala pleitear, né? Pra eu conseguir minha escritora tendo esse documento aqui? Então, assim, eles tiram as dúvidas deles através ali do Facebook. O meu sócio utiliza melhor ali essa ferramenta aí, as ferramentas do Facebook. Eu, infelizmente, eu sou bem focada em Instagram apenas e tal, mas a gente tem muito mais a explorar. Eu, por exemplo, preciso aprender a explorar outras redes sociais. Eu tô limitadíssima. Mas, assim, tem pessoas que exploram muito bem todas as redes sociais e eu tenho certeza que essas pessoas, elas conseguem muito mais clientes do que eu, por exemplo. Então, é uma coisa a se pensar, né, pra gente poder utilizar a nosso favor. E o que eu acho mais legal das redes sociais é que, além dessa interação toda, que a gente consegue falar com o mundo inteiro através das redes sociais, é essa questão da gente se fazer ouvir, da gente colocar o nosso mundo pra fora, da gente poder ter voz, coisa que a gente não tinha. A gente é como se a gente estivesse na Globo aí 24 horas. A gente não sonhava quando era criança, artista da Globo, de Hollywood. É como se a gente tivesse essa possibilidade. A gente consegue se fazer ouvir, a gente consegue ter voz, a gente consegue ter opinião e muitas das pessoas compartilham dos mesmos gostos, das mesmas opiniões e da mesma profissão e às vezes a gente pode mudar essa inspiração para muitas pessoas. Esse que é o mais legal das redes sociais e a gente tem que utilizar isso a nosso favor. A gente tem que utilizar isso com sabedoria. A gente tem que utilizar isso para captar clientes também. Porque se a gente mostrar profissionalismo ali nas redes sociais, menos eu odeio segunda-feira e graças a Deus sextou, a gente com certeza vai mostrar que a gente é um profissional que ama o que está fazendo, que a gente é um profissional que, como é que fala? Que está comprometido com a nossa profissão e que provavelmente vai trazer resultados para esse cliente, não é verdade? Uma coisa também muito legal e importante das redes sociais, que muitas das pessoas ainda não captaram essa questão, é o que, gente? É a possibilidade de pesquisar através das redes sociais. Sabe por quê, gente? Porque não tem aqueles negócios, falem comigo, faça uma pergunta para mim. Você pode mapear os seus clientes ali, sabia? Você pode fazer perguntas para você entender melhor a cabeça do seu cliente, saber como chegar nele. Isso aí é excelente. Eu acho que colocaram, né, como uma brincadeira, muitas pessoas se utilizam daquilo para brincadeiras, mas acontece que aquilo tem um retorno como pesquisa para você conhecer melhor o seu cliente que você não tem ideia. Só que muita gente ainda não percebeu. Faça uma experiência para você não ver que se você não consegue chegar melhor e falar a língua do seu cliente. Faça isso, utilize dessa maneira, entendeu? Você vai ver que você vai ter um retorno muito bacana. Vamos aí, gente, vamos dar continuidade. Programa de rádio. A classe mais baixa ainda ouve programa de rádio. Radialistas são os influenciadores do passado. Muitas pessoas ainda ouvem rádio no carro. E se liguem numa coisa, não é propaganda, é participar de programas de rádio, ouviram? Gente, muita gente pode discordar, pode não alcançar que a questão do programa de rádio é revolucionária, tá? Que de tudo que eu falei até agora, o que mais ainda me dá retorno, por incrível que pareça, é programa de rádio. Eu não estou me referindo a propaganda de rádio, é programa de rádio. Vamos lá, por quê? O povo que é alvo aí dessa questão da irregularidade, que vivencia a irregularidade, normalmente são pessoas de periferia e normalmente são pessoas muitas das vezes mais velhas, né? Acontece muito do povo mais velho ser o povo que quer regularizar.
sempre vai partir daquela avó, daquela pessoa de meia idade pra cima. A maior parte dos meus clientes são mais velhos, por incrível que pareça. E essa classe ouve programa de rádio e os influenciadores deles, muitas das vezes, são os radialistas. São as pessoas que são as formadoras de opinião. Entendeu? É igual televisão ainda, né? São pessoas que ainda estão nesse momento da vida. Primeiro veio rádio, depois televisão e internet, né? Rádio e televisão ainda domina essas classes, assim. Por mais que a internet tenha vindo com tudo, pessoas mais velhas ainda se sentem dominadas e presas à rádio e televisão. Então, esses radialistas, principalmente esses que já têm programas de anos, né? Conforme o que eu tenho contrato aqui na minha cidade, né? São pessoas que têm conduta ilibada ao ver aí desses ouvintes que são formadores de opinião mesmo. Eles pegam cada assunto e comentam e dão a opinião deles e levam convidados e falam sobre o que está acontecendo na cidade. Então essas pessoas são pessoas muito capazes de influenciar esses ouvintes que são os nossos futuros clientes. Eles vão fazer aquela educação que eu falei das palestras junto aos presidentes de associação de moradores, lembra que eu falei? Eles vão fazer esse processo aí de informar esses ouvintes, de educar esses ouvintes, para eles entenderem que eles precisam da gente. Na minha cidade não tinha, gente, muito esse assunto em pauta de irregularidade de imóveis. Não se falava a respeito de irregularidade de imóveis. Só que hoje se fala em irregularidade de imóveis e se fala em irregularidade de imóveis por conta da cifra. Quem levou esse debate a público fomos nós, principalmente meu sócio, meu irmão, Silvio Mateus, né? E ele ia na rádio, a gente tem um programa quinzenal, a gente não tem um programa, a gente participa de um programa de anos, de um radialista maravilhoso, quinzenalmente. Então a gente começou, principalmente ele, né? Eu fui acho que 1 ou 2 vezes no programa dele só. Ele começou a levar esse debate para as camadas mais pobres, que são os ouvintes daquele radialista. Então, começaram a se questionar, poxa, será que o meu imóvel é irregular, se não é? Então, aquelas pessoas ligam, fazem perguntas, pedem para ele ir lá para examinar. Ali mesmo a gente faz sorteio, ali mesmo eles participam, enfim. Gera um debate que, ainda que não traga cliente, o debate está lançado. As pessoas começam a se perguntar a respeito. A gente acha que rádio já acabou porque é uma coisa antiga, mas não, gente, ainda tem muita influência sobre essas pessoas que eu estou falando, que são os nossos maiores potenciais clientes. Sabe? E nem só essas pessoas, às vezes a gente tá andando de carro, assim, tá no trânsito, a gente tá ouvindo rádio. Nem sempre a gente tá ali conectado com o nosso celular, ouvindo as músicas que a gente baixou. Às vezes a gente tá simplesmente ouvindo rádio, ouvindo as notícias, ouvindo o que tá acontecendo no mundo. Porque é informativa, a rádio é informativa ainda. Então, você acaba sendo ouvido por muita gente, entendeu? E isso é muito bacana. Isso é muito bacana, porque você consegue divulgar ainda um maior número de pessoas, a sua voz, você acaba sendo ouvido, a sua opinião é ouvida. Então, eu acho muito bom, não é propaganda, não é falar, vá na Cifra Consultoria e Assessoria, lá você será atendido por Jéssica Laroca, não é isso. É gerar um debate, conversar sobre um assunto, falar de um problema, é outra abordagem. E é isso que você precisa saber fazer, tá? Fiquem bastante ligados nisso. E aí a gente finaliza a nossa aula. Falei de todas as possibilidades conhecidas por mim de captação de cliente. São possibilidades alternativas que não irão te prejudicar em nada. Em nada. Entendeu? Talvez a questão aí do programa de rádio, né? Mas se houver um convite do radialista a mais advogados que não sejam só você,
de repente é uma boa você formar um grupo de advogados e ficar aí transitando, cada hora um ir lá dar uma entrevista falando sobre um assunto específico, né? E você falando sobre regularização de imóveis e descapião extrajudicial. Certo? Então é isso, minha gente. Um beijo e até amanhã!